Então, um resumo de Josué até o capítulo 6. Logo no capítulo 1, Josué ele recebe uma exortação de Deus. Moisés havia morrido, então Deus chega para Josué, que era auxiliar de Moisés, e vai dizer, pronto, assim como eu fui com Moisés, eu serei com você. Apenas quero de você que você seja forte e corajoso. Nenhum mal vai te acontecer porque eu vou estar com você. Então, não era porque Josué era o mais forte, o mais inteligente, mas é porque a presença de Deus estava com ele e nenhum mal iria lhe acontecer. Então, a única coisa que Deus queria de Josué é que ele fosse forte e corajoso e falar para ele ler sempre, meditar sempre na lei que havia sido dada para que ele não se esquecesse e não pegasse nenhuma delas. Então ele fala com o povo de Israel, ele dá ordens ao povo de Israel para eles marcharem em frente para a terra. E o povo de Israel apoia Josué na sua liderança. Eles chegam a dizer no versículo 18 que quem não cumprisse, que não obedecesse, iria ser morto. Eles voltam com aquela frase, aquela exortação: seja somente forte e corajoso, faça o possível, o impossível Deus faz. Esse foi o capítulo 1. No capítulo 2, Josué ele manda 2 espiões para espionar a terra prometida, Canaã. Lá nos antigos livros, Moisés ele envia 10 espiões. E desses 10 espiões, Josué estava entre eles. Só que 8 espiões ficaram com medo daquelas pessoas e provocaram medo em todo Israel. Então agora Josué é inteligente que só mandou 2 espiões de alta confiança, com muita fé em Deus, e foram lá. E eles se esconderam na casa de uma prostituta chamada Raabe. Essa prostituta ajudou eles quando eles fizeram o espionamento, a espiação daquela terra, em troca de um favor, uma pergunta. Então ela e essa família não seria morta quando Jericó fosse invadida, porque ela os ajudou. Então fizeram um acordo e ela os ajudou lá a fugir e tal, e ela não foi morta e a sua família foi poupada porque ela ajudou, fizeram uma promessa. No capítulo 3, Israel vai atravessar o Jordão. Então Deus ele manda Josué dar uma ordem para o povo. Naquele momento todo o povo ia reconhecer e ver a liderança de Moisés, de Josué. Então o povo todo está lá para atravessar o rio. Então eles pegam 7 sacerdotes para levar a Arca da Aliança. E levando a Arca da Aliança, quando eles pisassem o pé no rio iria parar. Assim como Moisés parou o Mar Vermelho colocando a sua vara, assim que as pessoas que estivessem carregando a presença de Deus tocassem na água, a terra ia parar, ia fazer um muro. E isso aconteceu. Vai dizer aqui que eles levaram a Arca da Aliança, ficaram parados no meio do leito do rio em terra seca, enquanto o povo passava. Esperaram ali até que todo Israel tivesse atravessado o rio em terra seca. Então, como se a presença de Deus estivesse no meio do rio. Aí parou o rio. E aí eles ficaram lá segurando a arca enquanto todo o povo passou. Se eles saíssem, a água voltava ao normal. Então era a presença de Deus que parava a água. E aí no capítulo 4 eles fizeram um monumento. Eles pegaram 12 pedras e ergueram um altar como lembrança de que Deus havia parado o mar para eles passarem. No versículo 24, Deus vai dizer que fez isso para que todos saibam como Deus é poderoso e todos temam a Deus. Interessante que quando, no capítulo 2, voltando, quando os espiões foram lá para Jericó para fazer espionagem, Raabe, ela os ajudou porque ela tinha medo. Todo o povo de Canaã, de Jericó, estava com medo de Josué, porque eles sabiam os feitos de Deus. E ela vai dizer aqui, ó: ninguém tem ânimo para lutar depois de ouvir coisas como essas, pois o Senhor, seu Deus, é supremo em cima no céu e embaixo na terra. E ela fala dos feitos que Deus fez, que todo o povo sabia. Então é interessante ver que como Deus ele fala para Josué: seja forte e corajoso. Deus dá ânimo, dá exortação, mas esse mesmo ânimo e exortação que Deus dá provoca medo e provoca temor nos outros, nas pessoas que não seguem a Deus. Isso é muito interessante de ver. E depois eles fazem esse monumento, fazem um altar para se lembrar de como Deus parou o mar mais uma vez, para que o povo passasse sem molhar o pé, sem se afogar nem nada.
Então eles fazem umas cerimônias para a aliança. Eles comemoram a Páscoa e tal, relembrando de tudo que Deus havia feito por eles. E Deus diz: hoje vão lançar fora a vergonha da sua escravidão no Egito. Então aquela vergonha que o povo de Deus havia passado sendo escravo no Egito por 400 anos, naquele dia iria acabar, porque eles iriam ter uma terra para eles, a terra que mana leite e mel. Então, naquele mesmo dia o maná deixou de cair. Foi um dia que o maná parou de cessar. E eles consumiram, eles sobreviveram de tudo que a terra produzia, da colheita da terra. Então chega aqui no capítulo 5, os versículos de 13 ao 15, o título vai dizer o comandante do Senhor. Pode ser um anjo, pode ser Jesus, aqui não deixa muito claro, mas eu acredito que seja Jesus. E ele chega com uma espada na mão e fica em cima de um monte. Josué vai até ele e Josué pergunta: você é amigo ou é inimigo? E ele diz: eu sou o comandante do Senhor. Então na hora Josué ele se abaixa em sinal de exaltação, em sinal de reverência ao comandante do Senhor, e pergunta: o que é que você quer de mim? Qual é a sua ordem? Ele diz: tira as sandálias, porque o pé onde você está é terra santa. Onde você está é um lugar santo, puro. Então tira as correias e suas sandálias, assim como falou com Moisés há um tempo atrás. Então vai acontecer no capítulo 6 a queda de Jericó. Deus dá uma ordem para que cada dia eles atravessassem os muros, uma vez por dia, 2 vezes por dia, tocando trombetas, levando a arca da aliança. E no 7º dia eles iam fazer 7 vezes a travessia. E com um grito que eles dessem, iria derrubar todo o muro. Então só apenas com um grito, um brado, eles iriam destruir todo o muro e iriam conseguir invadir aquele lugar que era aquela fortaleza que era bem fortificada. E vai finalizar o capítulo 6 assim: o povo ataca a cidade e toma ela, destrói completamente tudo que havia na cidade, os homens, as mulheres, os jovens, e obviamente eles poupam a vida de Raabe, porque fizeram uma promessa e como Raabe os ajudou, ela teve sua vida poupada. Fizeram essa permuta aí e o povo foi fiel. Mas no capítulo 7, que eu ainda não li, mas que vamos chegar lá, vai trazer menção a um versículo muito interessante, que está no capítulo 3, versículo 5, que diz assim: então Josué disse ao povo: purifiquem-se, pois amanhã o Senhor fará grandes maravilhas entre vocês. Purifiquem-se, em algumas traduções vai estar escrito santifiquem-se, ou seja, separem-se. Removam o pecado, seus pensamentos pecaminosos que há entre vocês, e sejam santificados para a peleja. Mas a gente vê que o título do capítulo 7 é que Ai, um rei, um general, derrota os israelitas, porque Acã, um dos soldados de Israel, roubou uma capa. Ele cometeu um pecado, e o pecado de Acã fez todo o povo perecer. No próximo capítulo, depois desse, o povo vai vencer, porque descobrem o pecado. Mas é interessante como ele diz: purifique-se, se santifique para fazer a obra de Deus. E dentre todo o povo, um não se santificou, um não se purificou, e aquele um levou a ruína a todos. E então Deus não esteve presente, porque o povo todo não obedeceu. O povo pecou, pelo menos um pecou, e aí teve esse problema. Então esse foi o resumo de Josué do capítulo 1 até o capítulo 6. Ele agora como um novo líder no lugar de Moisés, tendo que assumir essa responsabilidade de liderar toda uma nação, todo um povo. E Deus sabia disso, e Deus está sempre com ele, dizendo: eu estou com você, nenhum mal vai te acontecer, só seja forte, tenha coragem, eu estou com você. E Deus levou a liderança de Moisés, de Josué, levou ele aos lugares, deu direção, deu os ensinamentos. Então Deus, ele chama e capacita, ele chamou e foi dando os ensinamentos, as instruções, para que Josué tivesse esse manejo com as pessoas, esse manejo com as ações, para com o povo, para que fosse um bom líder. Então, basicamente, então, no capítulo 7, é um capítulo que tem muitas informações, que dá para tirar algumas lições dele, que tem como título Ai, derrota os israelitas. Então no vídeo anterior já foi explicado o contexto até o capítulo 6, então não preciso explicar de novo. Aqui no capítulo 7
Josué ele envia homens para uma parte lá de Jericó e eles entendem, eles chegam à conclusão de que não precisam enviar muitos homens porque o povo de lá é pouco. Então, para não enviar muitos homens, enviaram apenas 3.000. Mas lá eles caíam em emboscada, uma armadilha, e o líder de lá, o general Essiai, vem, surpreende eles fogem. E cerca de 36 homens, a Bíblia vai dizer, acabam morrendo, perecendo nessa emboscada. Então todo o povo perde o ânimo, todo o povo fica desanimado por causa disso, até o próprio Josué, ele vai aqui no versículo 7, ele vai clamar a Deus, ele vai orar a Deus, ele primeiro rasga suas roupas, joga a cara no chão em sinal de vergonha, em sinal de luto. Ele diz o seguinte: então Josué clamou, ó soberano Senhor, por que nos fizeste atravessar o Jordão para nos entregar aos amorreus, antes tivéssemos nos contentado em ficar do outro lado do rio. Então, este versículo traz uma mensagem preocupante, que ele vai dizer o seguinte: antes tivéssemos nos contentado em ficar do outro lado do rio. Você se lembra? Sempre que o povo pecava, chegava para Moisés e dizia: antes tivéssemos ficado no Egito, antes morrêssemos no Egito tinha comida, tinha cebola. Aqui Josué está dizendo: antes a gente ficasse lá do outro lado, a gente foi atravessar porque Deus falou que a gente ia conseguir, e agora a gente perdeu. Melhor já ter ficado lá, a gente foi confiar em Deus para quê? Se deu mal. Explicando o que aconteceu, no capítulo 3, há meses atrás, há semanas atrás, Josué ele recebeu de Deus e passou para o povo. Disse o seguinte: purifiquem-se, pois amanhã o Senhor fará grandes maravilhas entre vocês. Purifiquem-se, se santifiquem, se preparem para que Deus haja. E vai dizer aqui no capítulo 7, versículo 1, a parte A, que os israelitas violaram as instruções a respeito das coisas separadas para o Senhor. Um homem chamado Acã roubou alguma dessas coisas e a ira de Deus se acendeu contra os israelitas. Então percebam que algo que foi pedido há meses, há semanas atrás, não foi cumprido e agora, no futuro, trouxe problemas. Então Acã, qual foi o pecado dele? Ele olhou uns objetos da Babilônia, ele vai dizer que ele olhou, falou com o objeto falou com ele e ele desejou aquilo, então ele roubou e trouxe desgraça para o povo. Então é interessante a gente tirarmos algumas lições aqui. A primeira lição que eu tiro é que o pecado que cometemos lá atrás, no futuro, pode trazer problemas. Uma outra lição é que no mundo tem uma frase que diz assim: por causa de um, todos pagam. Muitas pessoas, quando leem essa história, chegam a falar: por causa de uma pessoa, Deus fez o povo perder. Uma única pessoa provocou a morte de 36 e muitas pessoas morreram. Mas assim como o pecado de um único homem, Adão, transformou todos nós em pecadores, imagina se Deus passasse a mão no pecado de Acã. Acã roubou, mas eu não vou deixar o povo morrer por causa do pecado dele. Aí ele ia achar que podia continuar roubando porque não foi punido e ia roubar mais. Não somente isso, como iria, não, você pode roubar também que está tudo bem, e não é isso que acontece. A impunidade, a pessoa que rouba, que faz algo errado e que não é confrontado, que não é julgado por isso, não é corrigido, continua a fazer até ser corrigido. Então Deus ele corrige todo o povo por causa do pecado de um, para que todo o povo entenda que é errado fazer aquilo. Essas são as duas lições que eu tiro. E sobre o pecado de Acã, uma lição importante que é até triste, no versículo 25 vai dizer assim: Josué disse para Acã: por que você trouxe desgraça sobre nós? Agora o Senhor trará desgraça sobre você. Então todo o povo apedrejou Acã e sua família e queimou os corpos. Então o pecado de Acã não somente foi ruim para ele. A Bíblia vai dizer que seus filhos, suas filhas, seu gado, a sua casa, tudo que tinha direito a Acã foi destruído por causa do seu pecado. É aquele filho que está no mundo das drogas e que somente ele é punido, não, a sua mãe, o seu pai, a sua família fica triste e a sua família chora quando ele morre. É aquele pai que peca, que rouba, que faz caixa 2
e ele é preso e toda a sua família entra em crise e os filhos se perdem porque o pai fez algo errado. Então, o pecado de uma pessoa pode trazer a ruína em toda a sua família, seja de um filho que rouba e os pais caem em vergonha, seja de um pai que traz vergonha sobre a sua família. Então, o pecado de Acã trouxe vergonha para a sua família e provocou a morte de 36 homens. Imagina se ele continua a pecar, quantos homens morreriam? Então, esse negócio de por causa de um todos pagam, uma forma de Deus mostrar que aquilo é errado. E ele serviu de exemplo para que ninguém mais pecasse. E Josué aqui se mostra um líder muito diferente. Ele ainda está começando como um líder, então é preciso ter essa paciência. Mas Moisés, ele também tinha esse negócio de questionar a Deus, entre aspas, mas ele tinha fé em Deus. Ele estava constantemente orando. E aqui Josué, na primeira batalha, na primeira missão, ele já questiona a Deus. Seria melhor ficar lá, Deus. Você nos trouxe aqui para que a gente morra? O que agora eu vou falar pro povo? Então, é interessante desses paralelos. A lição é: tire aquilo que afasta a presença de Deus da sua vida. Seja uma pessoa, seja um relacionamento, uma amizade, um trabalho, o que seja. É preciso tirar coisas que afastam a presença de Deus de nós. O pecado que nós estamos tendo, o pecado de estimação, afasta a presença de Deus, nos traz ruína. E muitas das vezes nós culpamos a Deus quando algo não acontece do jeito que queremos, quando algo não acontece da forma que esperávamos, quando nós não recebemos as promessas. E culpamos a Deus, assim como Adão: foi a mulher que tu me deixes. E aqui, pô Deus, você nos mandou vir para cá para a gente morrer? Não. Você pecou, então a culpa de não ter acontecido é sua, porque o seu pecado afasta a presença de Deus. Deus, ele é santo, não compactua com o nosso pecado. Então é preciso, é importante que nós, Paulo vai dizer: avalie-se, pois, o homem a si mesmo. Veja, reflita na sua vida o que é aquilo que tem afastado a presença de Deus de você, e retire, para que a presença de Deus volte, para que a presença de Deus reine. Esse foi o capítulo 7 do livro de Josué, onde os israelitas perderam por causa do pecado de um único homem, mas depois foi encontrado este pecado, o homem foi punido junto com a sua família, e no próximo capítulo eles vão voltar e vão vencer agora, porque o pecado nos faz perder. Paulo vai dizer que o pecado nos leva à morte, o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é vida. Então, escolha, ou vida ou morte, Deus ou pecado.